Pastor, como explica sobre o tema da mulher ser igual ao homem? Pois segundo 1 Pedro 3,7, diz que a mulher é vaso mais frágil. Olhando sempre para o contexto do texto, né? Pedro está falando aos cristãos que eles devem fortalecer-se na convicção cristã, porque o mundo não está para brincadeira. É mais ou menos esse o tom da conversa de Pedro na primeira carta de Pedro. Então Pedro vai trabalhando essa ideia, né? De que nós seremos testados, provados no mundo e tudo mais, mas Pedro vai dizer o seguinte, que Cristo passou por tudo isso mantendo a sua santidade, não pagando mal com mal, não revidando, não ajudando nessa semeadura de discórdia, né? Ele termina o capítulo 2 dizendo que Cristo não abriu a boca diante daqueles que o maltrataram. E aí é por isso que Pedro começa o capítulo 3 dizendo, da mesma forma, então, mulher, que forma? Essa forma que ele acabou de dizer antes. Essa forma que dá um bom testemunho, essa forma que não é a forma da truculência, do revide. Ele diz, da mesma forma, mulheres, vocês devem cuidar do proceder de vocês para ser bênção na família de vocês. Basicamente isso. Capítulo 3 de 1 Pedro começa assim. Aí ele explica, né, que a beleza não é fundamental externamente, né, que a beleza fundamental da mulher é o seu caráter, e etc. E aí logo na sequência ele vai e fala para os maridos a mesma coisa. Ele diz para o marido, da mesma forma, maridos, ou seja, por causa de tudo aquilo que ele explicou em relação ao comportamento de Jesus Cristo diante dos testes da vida, ele diz, da mesma forma que Cristo, esposas, façam assim. Da mesma forma, maridos, façam assim. Quer dizer, da mesma forma que ele estava falando com as mulheres, da mesma forma que ele disse que Jesus cuidava do jeito que tratava os outros, ele diz, vocês também devem cuidar do procedimento de vocês. É por isso que no verso 7 está escrito isso, que a pergunta destaca. Aí eu vou ler aqui. A pergunta aponta para 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 7. Diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Note o que ele está falando. Ele está falando de caráter e relação. Ele não está falando de estrutura física, ele não está falando de temperamento, ele não está dizendo que a mulher é fraca, ele não está dizendo que a mulher é chorona, né? Ele não está dizendo que a mulher tem menos testosterona que o homem, né? A conotação aqui é da fragilidade de um vaso, né? Na verdade, esse é o sentido original da palavra fragilidade que Pedro usa aqui, a fragilidade de um vaso. Então, quando você olha o versículo todo, ele está dizendo assim, trate com consideração a sua esposa, com dignidade, porque vocês são igualmente herdeiros da graça. E aí ele acrescenta, né, para que não se interrompam as suas orações. Ou seja, isso é reflexo, né? A relação com o outro tem a ver, sim, com o modo com que eu me relaciono com Deus. Então, o que Pedro está dizendo é que o marido cristão deve honrar e tratar a sua esposa com dignidade, porque ela é um vaso precioso, né? Essa é a ideia. A ideia de fragilidade aqui é como se nós pensássemos num objeto de cristal, né? Cristal é delicadíssimo, é frágil, mas é muito valioso. Não é frágil no sentido de que é debilitado, né? Coitadinha da mulher. Não é isso. Ela é valorosa, ela é valiosa. Ela é como um vaso que precisa ser cuidado, protegido, honrado, colocado no melhor lugar da estante. Entendeu? Cristo morreu pela sua noiva, né? Pela igreja. E Paulo diz que Cristo morreu pela sua igreja,
a fim de prover para ela santificação, né? Então Cristo entregou sua vida a fim de prover para sua mulher a melhor condição possível para ela, né? Que é a salvação. Então é nesse sentido que o texto está falando da fragilidade da mulher, desse valor da mulher. E por causa desse valor que ela tem, né, o homem deve honrá-la, tratá-la com dignidade, protegê-la como algo valioso, né, honroso. E aí, depois o texto até iguala, né? Diz os dois são cordeiros, os dois são participantes da graça de Deus.